mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Para a nossa ambientação, nós vamos ler o livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. E a lição de hoje é a 264. Crie uma fé forte. Tudo caminha obediente à sua crença. Creia no movimento da vida, na sua capacidade de resolver problemas e não se abale diante da crise. A sua fé precisa dos pensamentos positivos. Se dispor a melhorar, melhorará. Orando, terá paz. Ajudando-se, progredirá. Não temas os problemas, porque com fé no poder de Deus, no benefício do tempo, na sua própria capacidade, eles se resolvem. O homem dominou os ares, atravessou os oceanos e pôs os pés na lua, porque acreditou que podia voar. Então, meus irmãos, vamos agora agradecer ao nosso amigo Jesus, porque estamos aqui nessa noite para mais uma reunião que nos envolva essa espiritualidade amiga, para que possamos ter uma reunião tranquila, que possamos receber aqui aquilo que viemos buscar. Envolva também os expositores dessa noite e todos que aqui entraram, todos que aqui estão. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Bom, agora terminamos os nossos avisos. Agora nós vamos para o nosso momento de arte, com o tema A Carta. Chegou da rua após que percebeu que no chão havia uma carta. Uma carta sem selo dos correios. Somente seu nome e seu endereço. Decidiu ler a carta. Querida Ruth, estarei próxima à sua casa hoje à tarde e passarei para visitá-la. Com amor, Jesus. Minha Nossa Senhora, o que o Cristo vai fazer na minha casa? Logo eu, que não sou ninguém, eu não tenho nada para oferecer para Ele. Acabei de vir da rua. Ai, eu não tenho nada. Eu só tenho um pão, leite e essa manteiga aqui. Mas já é alguma coisa. Olá, senhora. Pode nos ajudar? Ruth estava tão preocupada com a visita de luz que não viu o casal vir de sua porta. Olá, senhora. Eu não tenho emprego. Minha esposa e eu vivemos na rua. Está fazendo frio e estamos com fome. Se a senhora pudesse nos ajudar, ficaríamos muito agradecidos. Ai, Senhor, eu queria muito ajudar vocês. Sinceridade, mas eu também sou pobre, olha. E eu só tenho esse lanche aqui, esse pão, esse leite. E hoje eu vou receber uma visita muito importante à tarde. E eu pretendia servir isso a ele. Sim, eu entendo. De qualquer modo, obrigado pela atenção. Tudo bem. Peraí, senhor, peraí. Não. Vai, vem. Leva o lanche para vocês, tá? Pode levar? Mas e o seu convidado? Eu vejo alguma coisa para ele depois. Vou arrumar aqui essa sacola, você leva o lanche, aí vocês montam lá onde vocês vão estar, tá bom? Obrigado, senhora. Muito obrigado. Calma, querida, você tá com frio, ó. Eu tenho um casaco aqui. Não se preocupe que eu tenho outro também, tá? Vão com Deus, vai dar tudo certo. Obrigado mesmo, gratidão. Deus e Jesus te abençoem. Assim. Sorrindo por ter feito a caridade e levado esperança a tantas pessoas, Ruth, tremendo de frio, voltou à sua realidade. E agora?
Nada tenho para oferecer ao Senhor. Ai, o que eu vou fazer quando Jesus chegar? Ué, outra carta? Mas o correio, ele não costuma trazer duas cartas no mesmo dia. Estranho. Vamos lá. Querida Ruth, foi bom vê-la novamente. Obrigado pelo delicioso lanche e pelos prêmios do casaco. Com amor, Jesus. Nós agradecemos ao momento de arte. Falar de Jesus é sempre uma emoção, né? E agora nós vamos para a parte principal da nossa reunião, que é a nossa palestra, que hoje está tendo o privilégio de receber os jovens, né? Então hoje a palestra está com a Mocidade Espírita da nossa casa, o Melusca, tem esse nome lindo, representada por Luísa, por Cláudia, por Alexandre e por Alexandre. E nós estamos encerrando o 4º mês do projeto educativo doutrinário PED, a Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 1. E o tema dessa noite é a fé, mãe da esperança e da caridade. Então nós vamos passar a palavra agora para os expositores, começando com a Luísa. Boa noite, gente. Como já foi dito, o nosso tema é a fé, mãe da esperança e da caridade, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente começar, eu queria pegar um gancho da peça, que a gente percebe que Jesus está entre nós o tempo todo. E que não precisamos trazer coisas grandiosas ou muito sofisticadas para agradar Ele. A Ruth estava tão preocupada em deixar tudo perfeito para Jesus, para receber Ele, né, que ela ia acabar deixando de fazer uma coisa tão simples que é a caridade. Mas a sua vontade de praticar o bem foi mais forte, né? E ela conseguiu entregar esse sentimento de esperança para eles, que com certeza vai fazer do dia deles mais feliz, né? E mais aquecido também. E tem uma frase mais ou menos que Jesus disse, que é assim: tudo que for feito para meus irmãos é para mim que fazeis. Todo o trabalho que a gente faz é para Jesus, né? E com esse gancho, eu vou ler o trecho do Evangelho. Que diz assim: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer. Mande todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Vemos que a fé tem que ser ativa. Quando nos enchemos de razões ou estamos cheios de si, não conseguimos escutar o nosso próximo ou fingimos não enxergar o que está na nossa frente, acabamos nos distanciando da nossa fé e de Jesus e de Deus. A fé é a ação. A fé é acreditar em algo que às vezes não está na nossa frente. É um clarão que guia o nosso caminho, que quando estamos passando pelas nossas provações, e mesmo sem saber
o que está por vir, acreditamos no nosso futuro. Confiamos tudo isso em Deus. Afinal, a fé junto de suas virtudes, a fé junto de suas virtudes nos conduzem a Deus. A fé sem obras é morta, já dizia Tiago o apóstolo. A verdadeira fé não é apassiva, não é sentar em frente sentar e esperar que algo aconteça, que algo caia do céu e que aconteça. Temos que fazer nossas ações. E se não confiarmos no amanhã, não acreditarmos que é possível, o que pode acontecer, né? E ainda temos a nossa fé na humanidade, que é acreditar que existe o bem ainda nas pessoas, que nem tudo está perdido e que as pessoas podem mudar e que o nosso futuro pode ser melhor também. Quando temos fé nas pessoas, alimentamos esperança no futuro. E essa esperança nos faz continuar lutando, mesmo que pareça tudo difícil. E agora a gente vai ver um vídeo que é um exemplo de fé, ação e coragem. Só uma borda. Um toque. Um fio. Apenas um fio. Só a borda. Só um fio. Eu te conheço. Afaste-se dele. Não. Pare com isso. Rabina por Youssef. favor. Rabina Youssef. Esta mulher sangra. Ela é impura. Temos que retirá-la. Por favor. Eu prometo que não vou tocá-lo. Eu só preciso... Por favor, podemos ajudá-la, mas não agora. Não. Desculpa. Tente amanhã. Não, por favor. Só um momento. Só um mato. Pare com isso. Pare com isso. Por aqui, senhor. Por aqui. Por favor. Salvem ele, por favor. Ele precisa avançar. O que está acontecendo? O que foi? Quem tocou em mim? Todo mundo, para trás. Eu fiz uma pergunta. Quem tocou em mim? Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. O senhor pergunta quem tocou em você? Todos tocaram. Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Quem tocou em mim? Apresente-se. Professor. Eu que toquei. Só na ponta do seu manto, só na borda, eu prometo. Você não está impuro. Por que no meu manto? Desculpa, eu sei que devia ter pedido. Mas se você me tocasse, isso o tornaria ritualmente impuro de acordo com a lei. Eu estava doente. Eu fiquei doente por 12 anos. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na borda do seu manto... Eu estava certa. Obrigada. Quem te disse que eu poderia curar? Um homem no tanque. Ele estava certo. A hemorragia parou. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. Filha. Não foi o meu manto que curou você.
Mas foi instantâneo, senti na hora. Eu sei, mas não foi isso. Foi a sua fé. Professor, ela sangrou durante tanto tempo. Podemos levá-la... Ela está limpa. Você me abençoou hoje. E eu sei. Eu sei, minha filha, que foi uma luta para você durante tanto tempo. Você deve estar exausta. Vá agora em paz. A sua fé curou você. Eu gostaria de poder ficar mais tempo. Mas tem outras coisas a fazer. Tem alguém com tanta fé quanto a sua. Mas eu estou muito feliz da gente ter se encontrado. Bom, quando eu procurei esse vídeo, eu queria um vídeo que mostrasse a fé como ação. E eu simplesmente achei esse vídeo muito lindo e ele traz uma mensagem muito... uma mensagem que a gente pode acreditar, né? Que se a gente tiver essa fé, se a gente conseguir se mover até o que a gente acredita, um milagre pode acontecer. E a mulher morroíça, ela não ficou esperando de longe. Ela acreditou tanto que foi até Jesus e tocou em suas vestes. E que a nossa fé não seja só palavra bonita em nossa vida. Que ela nos mova, nos transforme e contagie tudo que está em nossa volta. E assim como a mulher morroíça, que teve coragem de agir, que a gente também tenha uma fé confiante e ativa, capaz de tocar o coração de Deus e o coração das pessoas. Obrigada. Dando continuidade, a gente fala a nossa irmã falou do milagre, era o fantástico e o maravilhoso, era o desconhecido, aí se dava esse nome, mas a gente sabe que tudo vem merecimento, tudo vem da nossa caminhada, de como a gente vai se comportar, tudo nossa jornada no caminho do bem. E aqui, no Evangelho, ele continua usando essa mesma conotação de inspiração divina. Ele continua assim o parágrafo. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Olha que lindo, inspiração divina. A fé é essa inspiração que a gente, ao ler essa frase, traz essa conotação de Deus em nós. Porque nas nossas preces nós pedimos a Deus, dai-nos fé. Quantas vezes a gente pede essa fé a Deus? E por estar em nós essa inspiração divina, precisamos precisamos retirar daí o desenvolvimento da caridade no olhar, no falar, no pensar, nas nossas ações e tudo onde nós possamos construir o maior de todos os sentimentos, o do homem de bem, que é o amor. Por isso que a fé é essa mãe generosa. Ela traz esse amor, vem esse amor que nos leva para esse homem de bem, que é a nossa busca eterna da felicidade. Nós buscamos incansavelmente a felicidade neste mundo. Esquecemos dos problemas, esquecemos de todas as coisas que acontecem conosco. Tudo é para nos modificarmos, nos lapidarmos. E ele continua assim, é a base da regeneração. Preciso pois, que essa base seja forte e durável.
Eu destaco essas duas palavras, forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Se a gente tiver qualquer dúvida na nossa fé, a gente com certeza não terá essa força e essa durabilidade. A gente vai se abalar, a gente vai se perder no caminho, a gente não vai consolar, a gente não vai ter essa esperança plantada nos nossos corações. E ele continua: levantai, consequentemente, esse edifício sobre os alicerces inamovíveis. Ao nos criar, Deus deixa o seu DNA em nós. Está lá, guardadinho, dentro de cada um. E essa fé plantada em nossa consciência, sobre a crença nele, nos faz caminhar com mais firmeza. Tudo segue o rumo preparado por Deus. Tudo segue esse rumo. As engrenagens estão certinhas. E não podemos duvidar. Não é tempo de dúvidas. E sim de confiar. Confiar em quê, Cláudio? Confiar que tudo que Deus faz é bom. E eu tenho aqui uma historinha sobre isso, que tudo que Deus faz é bom, que conta assim, ó. Há muito tempo, um reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha dentro dele quase nenhuma fé. Um súdito fiel sempre o alertava: meu rei, não desanime, porque Deus é bom. Um dia, o rei saiu para caçar, juntamente com o súdito, e uma fera da floresta atacou o governante. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que Sua Majestade perdesse o dedo mindinho da mão direita. O rei, furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar agradecimento por ter sua vida salva pelos esforços de seu servo, perguntou a eles: e agora? O que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido meu dedo. O servo respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizer que Deus é bom e que mesmo isso, perder um dedo é para o seu bem. O rei, indignado com a resposta, mandou que ele fosse preso na cela escura e mais suja do calabouço. E após um tempo, o rei saiu novamente para caçar. E foi atacado, desta vez por uma tribo de indígenas que viviam na selva. Esses indígenas eram temidos por todos, pois faziam sacrifícios humanos para seus deuses. Mal prender o rei, passaram a reparar, cheios de júbilo, a situação do ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote, ao examinar a vítima, observou furioso: este homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso, falta-lhe um dedo. E o rei foi libertado. Ao chegar para o palácio, muito alegre e aliviado, libertou o seu súdito e pediu que viesse à sua presença. Ao vê-lo, abraçou afetuosamente, dizendo: meu caro, Deus realmente é bom comigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se Deus é bom, por que permitiu que você fosse preso da maneira como foi? Logo você, que tanto defendeu, que tanta fé carrega em seu nome? E o servo sorriu e disse: ah, meu rei, se eu estivesse junto contigo nessa caçada, certamente eu seria sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo algum. Portanto, lembre-se, tudo que Deus faz é bom. E é essa fé de bondade que Deus pede a nós, essa fé que caminha com a esperança e a caridade. E ele continuando no Evangelho para a gente, fala assim:
Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Então, ele pede a gente, quantos e quantos de nós, quando falamos da nossa fé, quando falamos da nossa crença, quando falamos do que acreditamos, quando falamos da nossa conexão com Jesus como modelo e guia, somos zombados, somos ridicularizados, né? Somos colocados à frente de muitas outras coisas. E com base forte de nossa fé, com certeza conseguiremos buscar um futuro melhor. E solidificado nossa base, e procuraremos agir com mais amor, mais caridade conosco e com o próximo. Nós não podemos deixar de pensar também em nós e também no nosso irmão. E não podemos ficar esperando esse melhor momento para mostrar nossa fé. Ah, vou esperar, ainda não é a hora. Não, ainda não deu tempo. Não é para a gente ficar esperando o melhor momento, pois é nas pequenas ações que ela transborda, assim como Luísa falou há pouco. São nos pequenos atos que essa fé vem à tona. E também não podemos esquecer que temos muitos irmãos nos ajudando e torcendo por nós, mas também assim como o contrário. Nós temos irmãos torcendo contra. Por isso devemos, como espíritas que somos, cultivar a fé, a esperança, fazendo com que nossas ações sejam marcadas pela caridade pura. Não foi isso que Kardec deixou? Fora da caridade não há salvação? E para encerrar aqui o meu trecho, eu trouxe também mais uma história intitulada. Essas histórias estão aqui nesse livro, A Luz que Dissipa as Trevas. Eu me apaixonei por ele. Ele é maravilhoso, com várias histórias do nosso dia a dia. E tem a história das duas rãs. Vamos ver. Uma tarde, quando atravessava calmamente certa rua em Bagdá, um velho filósofo, Hansen, foi insistentemente chamado pelo jovem Ali, filho de riquíssimo mercador de tapetes. O rapaz tivera profunda desilusão religiosa e perdera toda a fé, toda a alegria de viver. Até o sorriso das crianças o irritava, e o suave balhar das folhas que a brisa da tarde embalava lhe parecia uma afronta ao seu sofrimento. Desgraçado era ele, coitado. Aí, o velho filósofo olhou ternamente para o jovem e iniciou a seguinte história. Era uma vez duas rãs, uma otimista, outra pessimista. Um dia, elas tanto pularam que foram cair dentro de uma vasilha de creme de leite. A pessimista logo se desesperou, pôs-se a chorar e a gritar. Ah, coitadinha de mim, dessa não escaparei. Sinto-me sem ar, sem forças, estou perdida. Não poderei sair daqui, vou me afogar. Ai, que me afogo. Ai, e se afogou mesmo. A rã otimista, sentindo, embora a morte da companheira, não perdeu a fé nem a esperança e continuou lutando bravamente pela vida. Sua fé lhe dava esperança e a esperança fazia redobrar a energia. Só desistirei quando todos os meus esforços forem todos inúteis, pensava ela. Mamãe sempre me diz que enquanto há vida, há esperança. E quando há fé, há esperança também. Na verdade, ela não ficou imóvel, nem sucumbiu à desorientação. Nadava energeticamente de um lado para o outro, movendo sem cessar suas patinhas. De tanto se debater para salvar-se, o creme de leite foi condensando e não tardou que ela se encontrasse sobre um corpo relativamente sólido, pois o creme se transformava em manteiga. Alcançando a boca da vasilha, a rã estava ofegante, esgotada, porém alegre e feliz. Terminando a história, o filósofo voltou a Ali, os olhos iluminados por um contentamento discreto, mas contagioso. Ouviste, meu filho?
Essa lição da rã otimista prova que sempre é melhor fazer alguma coisa usando a fé do que cruzar os braços e não fazer nada nas horas graves. E ali, com a fisionomia aliviada, mostrava certo desafogo na alma. Suspirou no impulso de gratidão, beijou as mãos do filósofo e desde aquele dia nunca mais houve em Bagdá um coração mais cheio de fé e esperanças do que ele. E é isso que nos pede Kardec, nos pede o Espiritismo, nos pede a nossa fé. A gente não perder essa esperança e com elas unidas seguimos para a caridade. E agora eu passo a minha parte. Eu vou perguntar, jogar uma pergunta para vocês, só para a gente refletir um pouquinho. Alguma vez, sabe, quando a gente está perto de alguém que tem muita fé, alguma vez vocês já ficaram perto de alguém que tem essa certeza dentro de si, que parecia que a pessoa iluminava tudo ao redor? E é muito bom quando a gente tem essa presença, né? Quando a gente está perto de alguém que tem essa certeza, que tem essa fé, que acredita fielmente naquilo que ela está pregando, né? E, poxa, por que não que a gente... O que impede a gente de ser essa pessoa? Não é? Só para a gente refletir um pouquinho. Eu vou ler agora o meu parágrafo. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé carente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para que penetrem nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que lhes demonstrades o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhes permitirdes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Vou destacar aqui uma outra fase que eu tive do entendimento. Pode... Isso aí. Não, pode voltar. Se eu vou falar depois, a gente pode. Que eu estudando todo o capítulo, né, e tendo algumas influências também, que a gente sempre tem alguém aqui no nosso vidinho, chegou a mim a frase que a fé é quando a gente tem tanta certeza que aquilo vira uma verdade. Eu gostei muito dessa frase, porque, poxa, resume bem o que é fé. Sabe, a gente acreditar aquilo com tanta certeza que não importa o que o outro pensa, não importa o que o outro quer dizer, não importa a opinião de outra pessoa, é a verdade. Para mim, é uma verdade universal. Verdade para mim. É o que eu acredito. E eu acho que isso meio que complementa o que eu acabei de ler. Né? Que a fé não é só um pensamento, é uma convicção, uma coisa que vem de dentro, vem mais de fundo. E nem sempre, quando a gente fala sobre observar a fé dos outros, né, sobre parecer que essa pessoa ilumina, nem sempre essa fé que a gente vê nos outros é uma fé religiosa. Às vezes essa fé é uma certeza na vida da pessoa. Às vezes a fé sabe aquela mãe que tem aquela esperança no filho, ver no filho um caminho que ele pode trilhar? É uma fé que ela tem, não necessariamente religiosa, mas até naquela pessoa que ela ama tanto, sabe? Essa certeza que ela tem, que ela coloca nessa pessoa. E eu vou retornar aqui um pouquinho no que a Luísa tinha falado, que a fé ela precisa ser ativa. A gente não pode só ficar aqui esperando, porque quando a gente tem uma verdade, a gente quer colocar em prática ela, né? E a verdade precisa disso, precisa dessa ação. Se a moça Luísa não tivesse tentado encostar em Jesus, só um pouquinho ali na certeza que ela tinha, ela nunca teria sido curada. Se Zaqueu não tivesse se esforçado para subir na árvore, Jesus nunca teria almoçado com ele. Entende? Se os apóstolos que estavam no barquinho, se eles não tivessem jogado a rede um pouquinho para o lado, eles não teriam levado o peixe para casa. Entende? A fé precisa desse movimento. Não dá só para a gente ficar aqui esperando, poxa, vai acontecer. A gente precisa se colocar para acontecer.
né? Agora pode passar. Isso. Eu gostei muito dessa frase que começa esse parágrafo, que a fé sincera é empolgante e contagiosa. Quando a gente tem uma verdade, a gente quer falar dela. A gente quer que as pessoas saibam dessa verdade, a gente quer compartilhar essa verdade, não de um ponto de uma posição um pouco orgulhosa ou presunçosa, mas a gente quer contar as coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente quer contar as coisas boas que a gente ouviu, as coisas boas que a gente sabe sobre Jesus, a gente sabe que a gente leu no Evangelho, e a fé tem disso, né, dela contagiar, as pessoas ficarem felizes, olha, todo serelepe. É isso. E quando ele coloca ali que a fé se conecta com a alma, é sobre isso que a gente está falando. Não é só sobre falar. Falar, como dizia minha avó, falar até papagaio fala. Né? A fé precisa que as pessoas vejam na gente. Sabe? Se Jesus só falasse, alguém seguiria Jesus? Só falasse? Eu não. Mas Jesus mostrou. Né? E ele só falava quando ele mostrava. Primeiro ele mostrava o que acontecia, depois as pessoas tinham a curiosidade e aí ele falava. Que a gente possa também ter isso, né? Ele também fala aqui que a fé aparente soa bonita, mas não toca o coração. A fé verdadeira se mostra pelas atitudes. Por exemplo, silencioso é você pegar o lixinho que você vê no chão e jogar no lixo. As pessoas estão vendo, você está acreditando em alguma coisa. É você ver que seu amigo está um pouco cabisbaixo, está um pouco quietinho, você não precisa nem falar alguma coisa, é só encostar, qualquer coisa eu estou aqui. Isso já mostra a pessoa, já contagia ela, já traz vida para ela, vitalidade. E é sobre isso que o Evangelho fala também, sobre vitalidade, sobre fé. Uma frasezinha aqui que o meu querido chat GPT deu para mim. Quando a fé é verdadeira, ela não precisa de discurso. Ela é percebida no olhar, no gesto, no modo de amar. E o chat GPT também é gente. Agora eu vou passar para um vídeo que a gente vai observar para refletir um pouco mais sobre a força da fé, sobre a força de acreditar em alguma coisa.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรัก
ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Acho que essa é a primeira vez que eu vejo esse vídeo não choro. Que vídeo bonito, né? A pessoa ele tinha tanta fé, ele acreditava tanto que ele podia fazer uma diferença pequena que fosse na vida de quem estava ali, ele fazia isso todos os dias, né? E é interessante quando ele coloca ali na legenda que ele não recebia dinheiro, ele não ficava mais rico, mas também não ficava mais pobre. Ele recebia emoção, ele recebia amor. Nossa, ele recebia amor toda vez que ele fazia isso. E que lindo, né? Quantos corações ele inspirou nesse trabalho que ele fazia, nessa jornada que ele teve, né? E é isso. É um exemplo pra gente sobre como a gente pode pregar a palavra sem usar a palavra, entende? Como a gente pode inspirar as pessoas, como a gente pode tocar o coração das pessoas, entendeu? Como a fé pode falar com o coração, falar com a alma, e não com a palavra, entendeu? Pelo exemplo. Como aí ele coloca no texto, pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé, né? Fazer, agir. Para concluir, vou falar mais uma frase que o ChatGPT me deu, que é que a nossa fé seja tão viva que contagie, que desperte esperança, que inspire coragem, que ela seja menos palavra e mais vida, porque é assim que ela se torna verdade. É isso. Obrigado. E aqui o protocolo, não tem como, gente. Evangelizadores, né? A gente tem que babar. Vocês não têm noção da emoção, né, Cláudia? Que é dividir o púlpito com eles, né? Enfim. Bom, e aí nos coube o último parágrafo desse texto belíssimo, né? Ele nos convida depois todos a relerem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 19, a fé remove, transporta montanhas, e tem 11, né? Que é uma mensagem de José, espírito protetor, recebida em Bordeaux em 1862. E o espírito ele termina, né, essa mensagem sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, né, dizendo o seguinte: tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. E a esse trecho nos fez nos reportarmos a um outro item desse próprio capítulo do Evangelho, né, o 19, os itens 6 e 7, que falam sobre a fé religiosa, a condição da fé inabalável, em que Kardec ele nos mostra que a fé religiosa ela pode ser cega ou raciocinada, e ele vai mostrando essa diferença, né? A fé cega, ela é uma fé extremamente frágil, porque ela aceita tudo sem questionar, sem refletir e sem raciocinar. Então é uma fé que não resiste às evidências, não resiste ao tempo, ela logo desmorona. E o excesso dessa fé cega, né, nos alerta Kardec, acaba produzindo o fanatismo religioso, que é algo terrível, algo assim muito danoso, muito prejudicial, e que tem se manifestado muito na nossa sociedade, né, na atualidade, na forma de intolerância religiosa. A intolerância religiosa é uma faceta, é um aspecto do fanatismo religioso. Ele se manifesta de outras formas, mas a gente quis evidenciar essa porque, infelizmente, está muito em voga na nossa sociedade. E aí nós podemos trazer como exemplo, né, dois fatos, né, que a época em que ocorreram, né, já faz alguns anos, né, foram
noticiados, né? Num determinado culto, né, religioso, de uma determinada religião, o líder religioso, né, daquela instituição religiosa, em vez de aproveitar o tempo para trazer ensinamentos, né, dentro daquela religião, não. Pegou, né, o momento lá do culto, pegou uma imagem que era sagrada para uma outra religião e quebrou a imagem diante lá dos fiéis. Um tremendo desrespeito. Se aquela religião não cultua imagens, maravilha, que bom para eles. Mas aqui no Espiritismo não cultuamos, mas daí a gente aproveitar que a reunião para, né, pegar uma imagem e quebrar de outra religião, isso é falta de caridade, é desrespeito, falta de amor ao próximo. Não é isso que Jesus ensinou, não é essa a proposta dele. E um outro exemplo que nós nos lembramos, né, ainda mais triste ainda, foi de uma jovem, né, uma menina de 11 anos, que ao sair de uma cerimônia de candomblé, paramentada com as vestimentas que são características, né, da sua religião, ela foi apedrejada, né, jogaram um grupo de ditos religiosos, ditos cristãos, muito entre aspas, com C bem minúsculozinho, né, esse cristãos, jogaram uma pedra nela. E a pedra atingiu a sua cabeça, ela ficou internada no hospital um tempo, por pouco não perdeu a visão, poderia ter tido sequelas, danos no cérebro e até desencarnado. Como fazer isso e dizer que é em nome de Deus? Que Deus é esse? Então a gente vê as consequências, né, do fanatismo religioso, né? Já a fé raciocinada, né, Kardec contrapõe mostrando que é uma fé baseada na verdade, na lógica dos fatos, na compreensão das coisas e, portanto, é uma fé firme, sólida, inabalável e que resiste ao tempo. É completamente diferente. Bom, prosseguindo aqui no parágrafo, né, esse Espírito José continua: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim, quer dizer, da finalidade que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. E esse trecho nos fez nos lembrarmos de um artigo espírita de uma companheira chamada Rita Falker, intitulado O Poder da Fé, em que ela estabelece a diferença entre crer e saber, mostrando que o crer é simplesmente o acreditar. E já o saber, como ela coloca, está ligado a uma certeza. Aquilo que você sabe, se você sabe, você tem certeza. Então, essa seria a fé verdadeira. Tem a ver até com, né, o que o Alex falou na parte dele sobre a questão da verdade, da fé, né, enquanto associada à questão da verdade, né? E o Espiritismo, ele nos propõe justamente a fé raciocinada, até pelo seu tríplice aspecto, porque nós precisamos lembrar que o Espiritismo não é só religião, ele também é filosofia e ciência. E esse aspecto filosófico e científico dão sustentação, solidez, firmeza ao aspecto religioso, não permitindo que se torne fé cega, fanatismo religioso. Porque espírita que é fanático não é espírita verdadeiro, não entendeu nada do espiritismo, precisa estudar mais. Porque o espiritismo jamais nos estimula a fé cega, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, como a Rita Falker mostra no artigo, os espíritas, eles não creem porque simplesmente creem, eles creem porque sabem, conhecem e compreendem os princípios doutrinários, seja a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, qualquer outro princípio espírita.
A gente não crê simplesmente porque crê porque alguém falou, só porque leu num livro, ouviu num estudo, numa palestra, mas porque nós raciocinamos em cima daquilo, compreendemos e vimos a lógica, o quanto aquilo faz sentido. Então, isso dá firmeza, sustenta, dá convicção, é a chamada convicção espírita. E José termina o trecho dizendo, e a mensagem, né, em si dizendo: crede e esperai sem desfalecimento, quer dizer, sem desânimo. Os milagres são obras da fé. Então, nós precisamos lembrar, ter em mente que o desânimo, ele demonstra falta de fé. Precisamos tomar cuidado com o desânimo. Fé é essa que deve se manifestar, se expressar, se mostrar enquanto confiança em Deus. Confiança na sua bondade, na sua justiça, na sua misericórdia, no seu amparo, na sua providência, no seu amor incomensurável, incondicional por todos nós que somos seus filhos. E ele cita, né, a questão dos milagres, né, os ditos, né, milagres, que são prodígios, maravilhas realizados por meio da fé. Nós vimos a passagem lá da mulher hemorroísta, né, o fluxo de sangue. Mas nós nos lembramos que Jesus, no seu Evangelho, ele nos diz que tudo é possível àquele que crê. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Agora, o milagre, ele normalmente é visto como um fenômeno extraordinário, inexplicável, que viola as leis divinas. Só que essa não é a visão espírita. Numa visão espírita, ou seja, numa visão racional, não faz sentido nenhum Deus ou Jesus transgredir as leis divinas. Não combina com Deus, né, transgredir suas próprias leis, e Jesus, enquanto esse espírito puro, perfeito. Então o espiritismo, ele vem mostrar que aquilo que é chamado de milagre nada mais é do que, né, são fenômenos. Só que muitas vezes a gente chama de milagre por não compreendermos a causa, mas o espiritismo, ele nos ajuda a compreendermos a causa e o mecanismo de vários desses fenômenos de milagres, inclusive, né, aqueles que estão no Evangelho. No livro A Gênese de Allan Kardec, a gente tem uma parte que fala, né, a terceira parte que é só sobre os milagres, a segunda parte que é só sobre os milagres do Evangelho, os ditos milagres, com uma explicação lógica, racional e natural desses chamados milagres. E aí deixa de ser milagre, nesse sentido de sobrenatural, de extraordinário. Pode ser algo até grandioso, que a gente, admirável, mas não de sobrenatural ou que esteja fora do mecanismo das leis divinas. E nós queremos terminar o nosso estudo de hoje deixando como mensagem final uma música intitulada A Fé, de Renato Pavani, né? A letra vai estar ali para a gente acompanhar e nós vamos ouvir o áudio da música, que resume bem esse parágrafo final e o nosso estudo como um todo. Desde já agradecendo, né, a atenção de todos e desejando, né, que Jesus nos ampare para que nós possamos, como já foi falado aqui, realmente mostrarmos a nossa fé, darmos o nosso testemunho de fé muito mais do que por palavras, através de ações, porque a palavra convence, mas só o exemplo arrasta. Da paz.
razão. É fé cega, é negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa. A fé que não obra no campo da vida é como figueira seca, sem frutos render. A fé produtiva não é utopia, sofismo, verniz na superfície do ser. Ela desperta instintos nobres que o homem precisa para o bem conhecer. Ela é paciente, pois sabe que a alma não finda com a morte, prossegue a crescer, prossegue a crescer, amadurecer, até entender que a fé, sem o crivo da razão, é fé cega, é a negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa. Estamos muito emocionados com a mensagem da noite, todos nós que estamos aqui, e muito agradecidos ao Belusca por essa mensagem, voltem sempre. Então, meus irmãos, agora para a nossa parte final da prece, e vamos aproveitar essa energia que nos envolve, dessa mensagem que nós recebemos, de fé, de amor, de caridade, de esperança, com todos esses irmãos que estão aqui nos auxiliando nessa noite, e agradecer ao nosso Mestre Jesus, porque estamos aqui recebendo toda essa energia, todo esse tratamento de amor que a espiritualidade nos oferece, essa mensagem que vamos levar para o nosso dia a dia, sobre a fé, sobre a ação, sobre caridade, que possamos realmente conseguir colocar em prática aquilo que sentimos e recebemos aqui hoje. E envolvidos por esse amor pelos nossos amigos espirituais que nos acompanham diariamente, nós só agradecemos por mais essa oportunidade. Que possamos ir agora para os nossos lares e levar
para a nossa casa, tudo que aqui recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos aos nossos irmãos por terem vindo e possamos nos reunir aqui novamente na próxima sexta-feira. Uma boa noite para todos.